E pronto. Boa noite, irmãos. É bom ter vários novos visitantes e pessoas que a gente conhece, mas faz tempo, muita saudade de estar com todos. E nós vamos começar hoje à noite cantando Grande Deus, o teu louvor. Imagino que os irmãos vão conhecer a melodia, talvez não vai lembrar da letra, mas vamos cantar. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos teu excelso e doce amor, com os anjos celebramos e em adoração a ti vimos bem dizer-te aqui, Cristo Salvador verás, com poder em nós domina, tua graça e tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina, redimido em tua luz, vem fazê-lo andar, Jesus. Santo Espírito eternal, vem, dirige as nossas mentes para em comunhão real te buscarmos reverentes e em perfeitas gratidões se abrirão os corações, ó Trindade excelsa a ti, seja sem cessar rendida dos remidos teus aqui, honra e glória sem medida, infinito é teu amor, cantem todos teu louvor. Então vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre o nosso culto hoje à noite. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos por tudo que nós cantamos, pelo que o Senhor fez em governar esse mundo, pelo que Jesus Cristo fez em dar sua vida por nós, pelo que o Espírito Santo faz em trabalhar em nossas vidas e nos levar a andar contigo. Nós somos gratos pela tecnologia que nos permite estarmos presentes uns junto aos outros, embora longe uns dos outros, e não é a mesma coisa de estarmos na igreja, em proximidade um do outro, mas estamos gratos pela oportunidade de, desta forma, podermos, pelo menos, cantar juntos e louvar o teu nome, de ouvir a tua palavra explanada, de poder ver o rosto um do outro e compartilhar um pouco, mesmo que tudo de uma vez e meio confuso, nós somos gratos por tudo isso. Pai, nós nos lembramos que o Senhor está em controle de todas as coisas, mesmo que esse vírus está dificultando a nossa vida, fazendo difícil todas as coisas que nós fazemos. Pedimos que o Senhor nos dê alento e que logo, logo possamos ter vencido o suficiente esse vírus para podermos retomar nossas vidas. Pedimos pelo sustento daqueles que estão não podendo trabalhar, pedimos por aqueles que têm lutado contra a doença, pedimos por
todas essas coisas e pedimos que o Senhor possa estar suprindo as necessidades, fortalecendo e curando os enfermos e auxiliando-nos a olhar para Ti dia a dia. Nós vamos agora cultuar o nome do Senhor com hinos e cânticos e com a pregação da Tua palavra, a leitura da Tua palavra e pedimos, Pai, que o Senhor seja louvado e adorado por nós, que o Senhor receba esse louvor e que tudo que fizermos em palavra, em atitude, em ação, seja aceitável ao Senhor por meio de Jesus Cristo. Pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Vamos continuar cantando um hino que de vez em quando nós cantamos, oprimido e castigado, pendurado numa cruz. Oprimido e castigado, pendurado numa cruz, pelos homens rejeitado, inocente, bom Jesus, o profeta esperado, mestre e filho de Davi, Deus no verbo tem falado, venham todos lhe ouvir, escutai-o lá gemendo, viste já tanto pesar, seus amigos o deixando, inimigos a zombar, muitas mãos foram feri-lo e ninguém interferiu, mas o golpe mais dorido foi que o justo desferiu. Tu que vives no pecado sem o peso avaliar, veja quem foi pendurado, quem sofreu em teu lugar, o Messias prometido da história ao apogeu, o segundo Adão é vindo, vero homem, vero Deus, eis aqui um fundamento, um refúgio sem igual, Cristo a rocha, o firmamento, nossa pedra capital, o Cordeiro que foi morto, nossa culpa a pagar, ninguém nunca se confunde, quem no Filho repousar. E perante o trono do Senhor, e não Senhor, Senhor, eu não sei quantos conhecem esse hino. Vou cantar a primeira estrofe, e depois nós vamos cantar novamente. Eu acho que é conhecido, mas não tenho toda a certeza. Perante o trono do Senhor, com ousadia posso entrar, o sacerdote que é amor, vive por mim, vem suplicar. Meu nome escrito em suas mãos, gravado está em seu coração, bem sei que enquanto não voltar, ninguém nos pode separar, ninguém nos pode separar. Acho que já cantamos antes, mas talvez esteja enganado. Vamos cantar de novo a primeira estrofe. Perante o trono do Senhor, com ousadia
posso entrar. O sacerdote que é amor, vive por mim, vem suplicar. Meu nome é escrito em suas mãos, gravado está em seu coração. Bem sei que enquanto não voltar, ninguém nos pode separar. Ninguém nos pode separar. Quando Satã me vem tentar do meu pecado me lembrar, eu olho ao alto e posso ver a quem levou o meu pecar. Meu puro Salvador morreu, minha mãe pura libertou. O justo Deus se satisfez ao ver Jesus me perdoou. Ao ver Jesus me perdoou. Eis o Cordeiro vivo está, perfeito justificador. O grande eu sou, o grande eu sou. Volta, perdão. Eu errei e me perdi. Eis o Cordeiro vivo está, perfeito justificador. O imutável grande eu sou, de graça e glória é o Senhor. Com ele não posso morrer, pois com seu sangue me comprou. Oculta minha vida está, com Cristo Deus meu Salvador. Com Cristo Deus meu Salvador. Eu vou desmudar aqui porque eu quero perguntar essa parte, pois com seu sangue me comprou, aí diz, oculta minha vida está com Cristo. Que livro e que capítulo diz que a minha vida está oculta com Cristo? Ninguém lembra? Pode falar. Quem quer ser o herói e chutar e ganhar? Quem lembra? Se vocês olham Colossenses 3, de 1 a 4, Colossenses 3, de 1 a 4, você vai ver que lá está. Nossa leitura bíblica hoje é de 1 Pedro 4, e eu vou convidar todos a abrirem suas Bíblias. 1 Pedro 4. E eu coloquei todo mundo no mudo mais uma vez, e eu vou ler o capítulo. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para esse fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus.
Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a carne, que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Vamos cantar mais 2 hinos. Eu sei que pelo menos o próximo é novo, e nós vamos aprender ele. Vou cantar a primeira estrofe, depois, não esquecendo, é claro, da oferta, ainda bem que eu coloquei. Nós temos necessidades, a igreja podendo contribuir, depois nós passamos a conta de novo no grupo da igreja. Cantar a primeira estrofe e os irmãos podem ouvir. De pecados carregado, longe triste aqui vaguei, procurando achar descanso, mas em vão o procurei. Só em Cristo, só em Cristo, só em Cristo encontrei afinal o perdão de Deus. Encontrei o perdão de Deus. Vamos cantar todos juntos agora. De pecados carregado, longe triste aqui vaguei, procurando achar descanso, mas em vão o procurei. Só em Cristo, só em Cristo, só em Cristo encontrei afinal o perdão de Deus. Encontrei o perdão de Deus. De pecados carregado, que temores não senti, mas Jesus, o bem-amado, resgatar-me veio aqui. Resgatou-me, resgatou-me, resgatou-me. O Senhor me livrou dessa vil prisão, me livrou dessa vil prisão. De pecados carregado, confiante, então clamei. O meu coração
coração cansado, em seus braços descansei. Em seus braços, em seus braços, em seus braços, muito feliz descansou meu coração, descansou meu coração. De pecados carregado, fui outrora e sem poder, mas por Cristo renovado, tenho agora um novo ser. Libertado, 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 em Jesus pela cruz sou um novo ser. Em Jesus sou um novo ser. Eu gosto desse cântico. Vamos cantar um que todos devem conhecer. Preciosa a graça de Jesus. E desculpa a confusão que eu estou fazendo. Estou tentando mudar uma coisa aqui. Pronto. Preciosa graça de Jesus. Vamos cantar. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça então meu coração do medo libertou. Oh, quão preciosa salvação a graça me otorgou. Promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer. É meu refúgio e protetor em todo meu viver. Perigos mil atravessei e a graça me valeu. Eu são e salvo agora irei ao santo lar do céu. Lindo esse hino também. Eu vou colocar o pastor Arthur como o anfitrião. Ele sumiu. Pronto, pastor. Tá com o senhor, tá? O irmão tá pronto, desmudado. Muito bem. Os irmãos estão me ouvindo? Se está ouvindo, faz um joinha. Isso, agora eu estou vendo todo mundo. Ixi, minha filha dormiu. Irmãos, eu queria convidar os irmãos para retomarmos nosso estudo em... Oi, Pedro. Para retomarmos nosso estudo em Romanos, capítulo 4. Então, eu gostaria que você abrisse junto comigo sua Bíblia para Romanos, capítulo 4. Vai lá, se você não pegou ainda, pega a sua Bíblia. Vamos abrir juntos para Romanos, capítulo 4. Tá bom? Se você está usando um dispositivo eletrônico, você pode acessar sua Bíblia em Romanos, capítulo 4. Muitos de nós não usamos mais Bíblia de papel. Eu estou usando a minha. E talvez você está se lembrando que já faz bastante tempo nós terminamos Romanos capítulo 3. E o pastor Arthur ficou passeando por outros trechos da Bíblia, enquanto pensava em como apresentar esse trecho, que não é um trecho exatamente complicado, mas que eu queria entender bem, poder apresentar para os irmãos.
O capítulo 3, eu espero que você tenha a sua Bíblia aberta aí, ele termina dizendo assim no versículo 31 do capítulo 3 de Romanos: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Fala, pastor Mark, só tem uma mão erguida. Tá falhando. Eu não sei o que acontece com o irmão, mas talvez se o irmão puder desmutar várias pessoas, parece que o seu funciona melhor quando as pessoas não estão no mudo. Tá, vamos ver como eu faço. Tudo bem. Isso. Tomar cuidado, porque agora eu estou ouvindo todo mundo. Se você brigar aí, eu vou saber. Tá bom? Se tossir, eu vou saber. Muito bem. Isso. Muito bem. Pera lá. Só a Clarice que dormiu, não. Alguém estava roncando? Eu não sei o que você tava falando. Calma lá. Muito bem. Os irmãos estão me ouvindo? Porque Agora, semana passada eu sei que foi muito bom. Sim. Tá bom. Muito bem, espero que vocês possam me ouvir direitinho e acompanhar aqui. Eu estou lendo a Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 31. Tá bom? Vamos ler de novo? Diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Todos ouviram? sim. Eu estou me ouvindo várias vezes. Isso. Continuam me ouvindo bem? Isso, tá bom. Muito bem. Irmãos, eu estou tentando deslocar minha aqui para mais longe do microfone. Então, se eu ficar me mexendo, você sabe que eu estou lendo a Bíblia e lendo meu esboço, tá? Não está ouvindo. Ai. Agora tá ruim. Agora tá bom. Agora tá. Pastor, só uma dica que quando tem uns que tem cachorro, tem uns que passa, aí o irmão vai ver que faz um quadrado amarelo. É só mudar essas pessoas onde tem barulho externo e deixar os outros desmudados. Tá bom, tô tentando fazer isso. Tá certo. Fechou agora. Isso. Muito bem. Espero que estão todos me ouvindo agora. Ai. Tá bom, irmãos. Então, se você acompanhou a última vez que eu preguei, você está lembrado de como é que o capítulo 3 terminou. Se você está bem lembrado como é que esse capítulo 3 terminou, talvez você está se perguntando aí, pastor, mas como é que é isso? Então, o senhor está pregando aí o tema de Romanos, justificação pela fé, né? A ideia principal de Romanos é justificação pela fé, mas o capítulo 3 termina dizendo que a lei não é anulada pela fé, pelo contrário, é confirmada. Então, o que é isso, pastor? A gente precisa guardar a lei para ser salvo? Dá para explicar? Muito bem. O apóstolo Paulo, ele pega, porque é uma continuação, né? Foram os estudiosos que dividiram o livro a Epístola aos Romanos em capítulos.
Mas nós precisamos entender que é uma continuidade, é uma ideia sequencial, e o apóstolo Paulo está desenvolvendo essa ideia sequencial à medida que ele vai ensinando os irmãos de Roma. Certamente a fé judaica, ela era uma fé que já existia na igreja de Roma, na verdade em Roma, né, havia muitos judeus e talvez prosélitos do judaísmo em Roma, mas o que acontece é que nem todos os que estavam em Roma eram pessoas que entendiam com clareza essa doutrina da justificação pela fé. Então, aqui no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele vai trazer à tona a vida de um dos homens de fé mais queridos do povo judeu, para que esse povo da igreja de Roma pudesse ter a compreensão do que era justificação pela fé. E que, espero que isso não lhe surpreenda, a justificação pela fé a justificação sempre foi pela fé, de Gênesis até Apocalipse. A razão pela qual eu faço essa afirmação, irmãos, é porque esse é o ponto do próprio apóstolo Paulo aqui nos versículos de 1 a 8 do capítulo 4, os quais eu começo a ler agora. Eu vou ler, na verdade, o trecho todo e depois a gente volta nele aos pouquinhos para ir dirimindo tudo o que está aqui. Diz assim o texto sagrado: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui justiça independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Amados, para a gente poder entender bem direitinho, a gente precisa lembrar um pouco da história de Abraão. Eu peço desculpas por ir numa história tão conhecida, mas precisamos lembrar da história de Abraão. Principalmente se você está acreditando ou está pensando de alguma maneira que esse homem Abraão tinha algum mérito na sua justificação. O apóstolo Paulo, quando ele se dirige a esses irmãos aqui, ele quer que eles entendam bem. Então, ele traz a vida de duas pessoas muito importantes da fé judaica. Abraão, o patriarca dos judeus, e também o pai da nação, né? E também o rei Davi, um rei muito querido. Vira aí umas páginas da sua Bíblia para o livro de Gênesis, tá bom? Nós não vamos ler a história toda, eu só vou dar um resumo, mas lá em Gênesis capítulo 12, os versículos de 1 a 3, em Gênesis 12, nós encontramos Deus falando com um homem da cidade de Ur dos Caldeus, para ele sair da terra dele, sair do meio dos parentes dele, e que ele iria ser feito por Deus uma grande nação. Ele convivia com um sobrinho, ele era filho de um homem exatamente igual a ele, ímpio, adorador de falsos deuses, idólatra. Na verdade, Abraão não tinha nada, absolutamente nada, que justificasse ou desse a ele qualquer tipo de crédito. Ele cometia os pecados que nós sabemos que as pessoas cometem de maneira geral. Ele era uma pessoa perdida, assim como nós fomos um dia. Então, Abraão é chamado lá em Gênesis capítulo 12. Né? Ele tem uma revelação divina e ele entende seu chamado. Lá no capítulo 15, anos depois, e se você está em Gênesis, você pode ir para o capítulo 15, você vê o trecho que está em destaque aqui, o trecho que está em tela. Eu estou indo para lá, que esse é muito importante que a gente leia. Vamos lá, Gênesis 15, versículos de 1 a 6. Gênesis 15, versículos de 1 a 6, onde está escrito assim: depois destes acontecimentos, então, quero que você entenda, não foi imediatamente.
Hoje em dia a gente ouve pessoas falando que falam com Deus diariamente, que Deus conversa com elas, assim como nós estamos conversando agora. Quero que você note que passou um tempo longo aqui, tá? Desde que Abraão é chamado até esse momento. Diz assim o texto: depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão, perdão, estou lendo certo, Abrão, numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Você deve entender algumas coisas aqui. Revelação não era todo dia. Deus não aparecia para Abraão para bater um papo com ele todo dia. Segunda coisa, essa revelação divina, que essa fala do Senhor a Abraão ocorre de noite. Ele é tirado da tenda, evidentemente olha para o céu para ver as estrelas, e ele recebe essa promessa. E diz o texto sagrado aqui, que ele creu. Eu vou ler de novo o versículo 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Precisamos entender bem isso, porque vamos voltar nesta ideia algumas vezes durante nosso tempo hoje à noite. Mas para entendermos exatamente que justificação em todo tempo é não somente uma obra divina, mas é uma obra da fé. Justificação é sempre pela fé, nunca pelas obras. Em Gênesis 17, de 1 a 21, que nós não vamos ler por ser um trecho muito longo e também conhecido, nós temos a repetição da promessa e a confirmação que esta promessa seria cumprida não por meio de outra pessoa, senão por meio de um filho vindo do próprio Abraão, que se chamaria Isaac. Em Gênesis capítulo 18, versículos 1 a 15, nós temos essa repetição dessa promessa. E por fim, Isaac vem ao mundo. Quando as coisas estão bem equilibradas e Abraão, um homem de fé bem estabelecido, o que ocorre é que, de repente, Deus põe à prova a fé de Abraão. E lá em Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 19, tem todo aquele diálogo do Senhor com Abraão. E o que acontece é que Abraão obedece a Deus, leva o menino até o lugar onde Deus ordenara, e ele é colocado à prova ali. Quando estava para matar o próprio filho, lembra, Deus vai e impede isso e diz: olha, agora eu sei que você me teme, que você me obedece, e eu estou satisfeito. Tinha ali um cordeiro para ser substituto para Isaac, e aquele homem é aprovado por Deus nesta passagem. Quero que você se lembre também que é interessante a gente ver que o autor aos Hebreus, quando faz uma interpretação desta passagem de Gênesis capítulo 22, de 1 a 19, lá em Hebreus 11, de 17 a 19, ele declara que Abraão estava crendo que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, mesmo se ele morresse. Não é uma questão de lógica, é uma questão de fé. Abraão realmente tinha depositado em Deus todas as suas esperanças. Ele esperava, ele tinha absoluta certeza que Deus era poderoso para ressuscitar seu filho, mesmo que ele morresse. Afinal de contas, ele havia crido naquela promessa, que não seria a descendência vinda por Ismael. Ismael seria uma grande nação, mas não seria a descendência vinda por Ismael, seria um filho vindo dele com Sara. Esse rapazinho por nome Isaac,
E o que acontece é que ele, crendo nestas coisas, não temeu obedecer a Deus. Evidentemente, esse não é um mandamento para ninguém estar pondo Deus à prova e querendo sacrificar os próprios filhos. Muito pelo contrário, foi uma prova de um relacionamento íntimo de Deus com Abraão. E ali ele é aprovado e sua fé confirmada, e mostra que realmente ele havia crido com todas as suas esperanças nesta promessa. Por que razão o apóstolo Paulo usa Abraão? Talvez em Roma, e isso é muito provável, havia um grupo de convertidos já vindos do judaísmo. Paulo não conhecia a igreja de Roma, como eu já disse para os irmãos, quando a gente começou o estudo. Ele escreve, certamente, utilizando o patriarca Abraão, para poder pegar aquela âncora maior dentre todos os homens, para utilizar ele como testemunho de um homem de fé e que foi justificado pela fé. Abraão era tido na época de Paulo, na própria época de Jesus Cristo, pelos rabinos em alta conta. Eles diziam que Abraão era o modelo da justificação pelas obras, da justificação pela lei. É interessante da gente pensar, e quem comenta esse tipo de coisa são homens conceituados, né? Porque essas menções eu tenho que dar crédito a todos eles. São homens como o Dr. F.F. Bruce, eu estou com o livro dele aqui do lado, Dr. Warren Wiersbe e outros que dizem que Abraão tinha como é que eu posso dizer, esse crédito com a nação judaica. Primeiro, por ser pai da nação judaica, e segundo, porque os rabinos, eles faziam uma interpretação de Gênesis 26, de 1 a 6, como é que eu posso dizer, um tipo de exercício ginástico hermenêutico, no qual eles diziam que Abraão, 400 anos antes da revelação da lei, havia recebido uma revelação da lei e ele tinha obedecido toda a lei. Ou seja, Abraão era um exemplo de fé e por isso ele mereceu ser justificado. Se você ficou curioso, vamos lá comigo, eu vou ler Gênesis 26, de 1 a 6. Gênesis 26, de 1 a 6, quando ocorre uma grande fome na terra prometida, na terra de Canaã, e Deus ordena para Isaac não sair de lá. Gênesis 26, de 1 a 6, diz assim, sobreveio fome na terra, além da primeira havida nos dias de Abraão. Foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E preste atenção neste versículo, porque Abraão obedeceu a minha palavra, e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Os rabinos daquela época, e eu espero que você está me ouvindo bem, os rabinos daquela época acreditavam que esse versículo referia-se, e isso é o que eu já falei, é uma ginástica hermenêutica muito complicada que eles faziam, inclusive não é uma base suficiente para isso que eles diziam, que Abraão recebeu uma revelação da lei 400 anos antes do próprio Deus ter dado essa revelação para Moisés. Então, é preciso dizer tudo isso simplesmente para quê? Para justificar o fato que o apóstolo Paulo, aqui em Romanos capítulo 4, utiliza como exemplo de justificação pela fé o homem Abraão. Amados, o texto sagrado, ele vai deixar muito, muito claro ao longo do nosso estudo nessa noite que a justificação sempre foi pela fé. Sabe por quê? Primeira razão que eu quero apresentar para vocês pela qual a justificação sempre foi pela fé é porque justificação pelas obras, ela glorifica o homem e não a Deus. Os versículos 1 e 2 que nós já lemos, nós vamos passar neles de novo, faz citação de Abraão e diz, porque se Abraão foi justificado por obras,
tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. É interessante como algumas vezes a gente ouve, e isso ainda é ensinado hoje, que você precisa fazer coisas para ganhar sua justificação. E por justificação, eu quero que você não entenda que são atos de uma pessoa absolutamente justa e impecável. A justificação é, como eu tenho ouvido do próprio pastor Mark citando uma outra pessoa, uma alteração nos documentos divinos. Não há uma mudança essencial em nós, no sentido de sermos justos, praticantes de boas obras em absoluto, que possamos ostentar para sermos declarados justos. Na verdade, há uma mudança nos registros divinos, nos quais ele carimba lá escrito justificado, ou seja, declarado justo. A justificação aqui, e quando o próprio apóstolo Paulo fala sobre Abraão, ele está evidentemente se referindo não à justificação pelas obras. Nós podemos nos lembrar, Abraão era um homem como nós. Por mais que uma vez nós temos Abraão saindo da terra prometida e indo para o Egito. Ele deixa a terra da promessa por causa daquela fome que já foi citada ali em Gênesis 26, uma segunda menção a esta fome que houve, e ele desce para o Egito. Né? Ele deixou a terra da promessa. Ele mentiu mais que uma vez. Abraão era um homem, como é que a gente pode dizer, atrapalhadinho. Né? Ele tinha esses maus hábitos que ele carregava de sua vida pagã e ímpia. Mas, amados, precisamos entender aqui, essa declaração de que Abraão foi justificado por fé, mas que sua justificação não era motivo para a sua glória, é justamente porque ela era pela fé. Nenhum homem pode ostentar diante de Deus os seus troféus, dizendo, eu mereço estar no céu. Eu mereço entrar aí. Na verdade, é até uma maneira como a gente evangeliza algumas pessoas. Se você chegasse diante de Deus hoje e perguntasse por que é que ele deveria deixar você entrar no céu, geralmente as pessoas pela rua ou as pessoas que a gente encontra, elas dizem, porque eu nunca matei, nunca roubei, eu sou uma boa pessoa, pago os meus impostos. As pessoas dizem isso, mas a única coisa que é razão da justificação desde o Antigo Testamento, lá em Gênesis, até o presente momento, é a fé. É a fé. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Agora, eu digo isso porque o homem tiraria a glória de Deus na sua salvação se ele fosse justificado por suas próprias obras. Nossa justificação é obra exclusivamente divina e sempre por meio da fé. A fé é o meio pelo qual somos justificados. Também eu lhes afirmo, irmãos, que a justificação é sempre pela fé, porque a justificação pelas obras, ela entra num conflito muito grande com todo o resto da Escritura. Você deve entender, irmãos, o texto sagrado não nos põe em dúvida. Diz assim, versículo 3, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E o texto lá de Gênesis 15, de 1 a 6, mostra que ele creu. Os judeus tinham a inclinação de dizer que Abraão foi justificado porque ele era circuncidado, porque ele obedeceu à lei. Mas, irmãos, ele foi circuncidado mais adiante. Ele não foi circuncidado aqui, nessa passagem de Gênesis 15. Ele foi circuncidado depois. Também, a lei só veio 400 anos depois de Abraão. Ele não tinha como obedecer. O que ele obedeceu foi aos mandatos determinados de Deus, e ora mais, ora menos, até quebrando alguma coisa, sendo mentiroso, indo para o Egito. Mas Deus dando a ele sua justificação porque ele creu. Creu no quê? Na promessa. Em que promessa? Na promessa de que ele seria pai de numerosa nação. Na promessa de que ele seria patriarca de muitas nações. E aqui é interessante que o apóstolo Paulo, embora esteja escrevendo para uma igreja gentílica, você nota aí no verso 1, como é que ele lida com Abraão em relação também aos gentios. Diz aqui, que pois diremos ter alcançado Abraão, o quê? O que diz aí sua Bíblia? Nosso pai, certo? Nosso pai. Por quê? Abraão, ele
é pai de todos aqueles que creem, porque ele é um homem de fé. Sua fé foi a razão de sua justificação. Ou seja, há uma contrariedade muito grande se você pegar em todo o trecho da Escritura alguém declarando ser justo por obedecer à lei. Alguém declarando ser justo por ser uma boa pessoa. A justificação sempre foi pela fé, justamente porque a justificação pelas obras anula uma coisa chamada graça de Deus. Nós cantamos hoje à noite sobre a graça de Deus, não cantamos? E é interessante de pensarmos como uma pessoa tentar justificar-se a si mesma por suas boas obras anula a graça de Deus. Os versículos de 3 a 5, 3 nós já lemos, mas diz assim o versículo 4 e 5. Perdão, vou ler o 3 novamente. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. É interessante que essa palavra aqui, ela significa literalmente lançar na conta, a palavra atribuir. Essa palavra é sempre a mesma palavra no idioma grego. Ela foi vertida aqui de maneiras diferentes, inclusive a palavra imputar, ou imputará lá no versículo 8, é a mesma palavra. A ideia aqui é de uma palavra de ordem comercial e jurídica. Ou seja, é uma transação financeira. Todos nós aqui trabalhamos e todos nós, evidentemente, hora mais, hora menos, recebemos algum tipo de presente financeiro, alguma vez na vida. Espero que sim, espero que você não possa dizer, não, nunca ganhei nada. Mas a verdade é assim. Existem duas maneiras de você receber algo. A primeira maneira é trabalhando, não é mesmo? Vamos pensar, qualquer um de nós aqui, você vai prestar um serviço para alguém. Você procura aquela pessoa que está interessada na sua mão de obra, você combina com ela o que vai ser feito, você dá um preço para ela no que vai ser feito, você faz o trabalho e a partir do momento que o trabalho está executado, essa pessoa tem o que em relação a você? Não é uma dívida? Triste aquele que toma um calote, viu? Mas a coisa é assim. Se você trabalhou, você tem direito a receber. O salário, o pagamento lhe é devido. Tá? Não é um favor. A pessoa, eu já trabalhei com pessoas que ficavam pagando assim, aos poucos, sabe? Picado, e dizia assim, esse mês só deu para pagar isso. Eu falava, mas como assim só deu para pagar isso? Eu trabalhei o mês inteiro. Eu não falei para você esse mês eu só deu para trabalhar isso. Eu trabalhei o mês inteiro, eu preciso receber o equivalente ao mês inteiro. Tanto é que se você trabalha numa empresa registrada, se você começa a chegar atrasado, o que você tem no seu salário? Não é um desconto? Porque você muitas vezes trabalha por hora ou coisa desse tipo. Mas a ideia aqui é justamente, não falando de trabalho exatamente, mas falando da nossa justificação. Obra é uma palavra sinônima para trabalho, né? Tanto é que os antigos utilizavam a palavra obrar para trabalhar. Em alguns lugares da Bíblia tem o uso desse sinônimo. Mas eu quero que os irmãos entendam. Alguém que trabalhou, aquele para quem foi prestado o serviço tem uma dívida para com aquele trabalhador. Já do outro lado, nós nos encontramos uma outra maneira de receber algo. Não é mais trabalhando, é recebendo uma doação, é recebendo um presente. Quem de nós já não recebeu algum presente alguma vez? E é gostoso receber presentes, eu gosto. Viu? Alguns estão me olhando assim de cara feia, dizendo, acho que eu vou dar um Presto Barba de presente para o pastor Arthur, mas eu não estou querendo não, viu? Eu estou querendo só mudar a minha cara um pouco, então vou ficar meio feio uns 15 dias, depois eu fico completamente feio, tá bom? Mas receber presentes são coisas boas. E a salvação, que é sinônimo da palavra justificação em todo o tempo, mas a declaração de justiça, a justificação, ela não pode ser ganha diante de Deus por meio de trabalho, de obra realizada por nós. Por quê? Quem pode apresentar alguma obra que alcance o padrão satisfatório divino? Nenhum.
E mesmo em relação à lei dada aos judeus, ela nunca teve por objetivo mostrar como o homem é capaz de ser salvo por suas próprias forças. Sempre teve por objetivo mostrar como o homem é pecador e como ele precisava da graça divina para ser justificado. A lei só condenava o pecador. Todo o tempo, a lei sempre condenou o pecador. Nunca transformou ele num homem justo ou declaradamente justo. Ganhar algo trabalhando é muito diferente de ganhar um presente. E eu digo que a justificação pelas obras anula a graça de Deus e vai contra as Escrituras, porque Efésios 2, 8 e 9, um versículo-chave para a compreensão de muitos textos da Bíblia, diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Queridos, nossa justificação e a justificação em todos os tempos sempre foi pela fé. Justamente porque a justificação pelas obras, em lugar de trazer ao indivíduo justiça, traz a ele condenação. Aqui, nós vemos o apóstolo Paulo se deslocando. Ele vai parar de falar sobre Abraão e ele vai pular para uma outra pessoa que era muito querida. Ele vai falar sobre Davi. E ele vai utilizar alguns termos aqui. Ele usa as seguintes expressões. Assim também, Davi declara ser bem-aventurado, ou seja, muito feliz, aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Eu estava lendo um comentário, ele não é batista, mas é um camarada tão... Ele fala com tanta propriedade, ele tem por nome John Murray, é um camarada muito inteligente. Ele explicando esse trecho aqui de Romanos, ele abriu como é que eu posso dizer? Ele abriu acendeu uma luz aqui. A gente olha para essa sessão muitas vezes e fala... Nossa mente nos leva a entender que Davi está dizendo que é muito feliz aquele homem a quem o Senhor nunca imputará pecado, pensando que Deus está olhando para as nossas boas obras. Mas o John Murray, ele fazendo a sua nota ali, ele tece um comentário tão interessante dizendo que nesse trecho ele não enxerga as boas obras de Davi. Na verdade, ele enxerga Davi com seus pecados e iniquidades. Né? Essa bem-aventurança dele não tem nada a ver com ele. Essa muita alegria e felicidade dele não tem nada a ver com ele. É justamente o fato de que ele não tem lançado na sua própria conta seus pecados e sua condenação. O trecho sagrado diz que ele teve suas más obras, seu pecado e injustiça perdoados e cobertos. Isso é justificação pela fé. Você se lembra, se Davi fosse procurar justificação pelas obras, Davi estava perdido. Vamos pensar no episódio que mais nos chama a atenção na história de Davi, o caso do pecado dele com Batseba. Ele mentiu, não foi? Se a gente recuar um pouquinho mais, Davi teve preguiça. O texto sagrado diz que no tempo que os reis saem para a guerra, Davi estava no palácio. Né? Joabe estava na frente do exército, Davi no palácio. Ele estava deitado na sua cama, é o que o texto sagrado diz. Diz que ele levantou e de repente ele viu lá tomando banho uma mulher. Então, preguiça, cobiça, mentira e todas essas coisas são inferências minhas do texto, porque o texto não chama ele diretamente dessas coisas. Preguiça, cobiça, mentira, depois adultério, homicídio, dissimulação. Se ele fosse ser salvo por suas obras, ele jamais iria para o céu. Não é verdade? E esse homem, que foi chamado posteriormente de homem segundo o coração de Deus, ele realmente foi um homem que teve o seu pecado coberto, o seu pecado perdoado.
Na verdade, ele não teve lançado na sua conta o seu próprio pecado. Meus irmãos, eu digo todas essas coisas porque a justificação pelas obras, se nós pensarmos nela, a justificação pelas obras, ela continuamente traz ao pecador condenação, porque ele não consegue ser bom. Ele não consegue ser bom. Eu tenho visto, muitas vezes, coisas engraçadas na internet. Uma delas são as pessoas que treinam seus cachorros para latir baixo. Isso é tão engraçado, né? O cachorro late, aí o dono diz assim, não, mais baixo. Tem um cachorro no Japão que late em 9 alturas diferentes, isso medido. Eu imagino o tempo que a pessoa perdeu ensinando o cachorro a latir em 9 alturas diferentes. Mas, pensando um pouquinho, ele pode até latir baixo. Tem uma hora lá que o cachorrinho faz até assim, ó. Não sai som nenhum. Mas a coisa é que ele nunca vai deixar de latir. Sabe por quê? Porque ele é cachorro. A semelhança de nós, que podemos vencer alguns pecados e continuar lutando com outros, mas nunca deixaremos de ser pecadores, porque isso está atrelado à nossa natureza. Nós, mesmo convertidos, vivemos na presença do pecado. Nós já fomos perdoados e, nesse sentido, vivemos cada dia, ou pelo menos devemos viver cada dia mais santo do que o outro. Mas vivemos na presença do pecado. Ele tenazmente nos assedia, o que a Escritura diz. Entretanto, irmãos, a nossa justificação pela grande graça de Deus não é por causa das nossas obras, porque senão ela nos condenaria. Quando ele fala aqui sobre imputação, ele está literalmente dizendo que na nossa conta, a palavra logizomai, é uma palavra médio passiva, ou seja, aquele que a usa, ele recebe a ação, ele se beneficia da ação, ele a realiza e ele também se beneficia, ou seja, quem nos justifica é Deus, ele nos abençoa com essa boa aventura, e o que acontece é, nós somos justificados não pelas obras, porque justamente somos redimidos, somos justificados quando depositamos fé. Fé em quê? No nosso caso, fé na obra salvadora de Jesus Cristo. E no caso de Abraão, fé na palavra declarada pelo próprio Deus. Abraão não tinha a lei. Abraão não tinha o Velho Testamento. Abraão estava longe ainda de ter o conhecimento total e pleno que nós temos. Mas a verdade é que Abraão recebeu justificação justamente por crer naquilo que Deus havia dito, principalmente em relação a ele ser pai. É o que o texto sagrado afirma. Assim sendo, irmãos, eu espero, mas assim com muita sinceridade no meu coração, que nós possamos compreender aquilo que o reformador Martinho Lutero disse em certa vez, falando assim: Deus não deseja nos salvar pela nossa justiça, mas sim por uma justiça exterior, que não se origina em nós, mas que vem até nós de um lugar que está além de nós mesmos, que não nasce na nossa terra, mas que vem do céu. Trata-se de uma justiça completamente exterior e estrangeira a nós mesmos. Nós possamos entender isso. Agora, o fato do apóstolo Paulo estar ensinando que a nossa justificação é pela fé, não nos dá uma autorização ou liberdade para vivermos licenciosamente na prática do pecado. Vamos voltar para o versículo que termina o capítulo 3. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Talvez, depois que pregarmos Romanos todo, será uma coisa muito interessante dar um passeio pela epístola de Tiago, justamente porque ela é diferente de Romanos no sentido de que aqui fala-se sobre a natureza da fé. Ela vem como dádiva divina, ela nos justifica, é Deus que nos justifica por meio dela. E em Tiago, nós vamos ter os resultados da justificação pela fé, que são as boas obras praticadas por aqueles que creem. Assim sendo, meus irmãos, meu desafio aos prezados hoje à noite é andarmos de fé em fé,
até o dia que chegarmos à presença do nosso bendito Salvador. Que Deus abençoe a você e a mim também, no nosso caminho e na nossa jornada de fé. Deus lhes abençoe. Amém. Amém. Deixa eu ver se eu consigo desmudar vocês. Amém. Amém. Ah, já não sou mais o administrador. Não, mas você desmudou quase todo mundo. Tá bom. Pronto. Que fofa. Muito bem, queridos. Deus abençoe. Eu estou agradecendo os irmãos que têm fielmente contribuído para a obra continuar funcionando, para a obra de Deus continuar funcionando aqui. Eu peço que os irmãos não se esqueçam das suas ofertas. Sei que o pastor Marcos já falou, tá bom? Também sou grato a Deus porque Deus tem nos protegido. E eu queria saber dos irmãos, antes da gente terminar o nosso culto, meu filho chegou aqui, eu queria saber da parte dos irmãos, pelo que é que os irmãos agradecem a Deus. Eu agradeço que eu carreguei um monte de gente doente esses dias e eu não fiquei doente. Tem algumas pessoas que é de ruindade mesmo que não fica doente. Só pode. Brincadeira, pastor. Não, eu...